Pode entrar. Com licença, bom dia. Bom dia. Pode se sentar, por favor. Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Carlos, responsável pelo processo de seleção aqui da empresa, e então eu vou estar fazendo o processo com você hoje. Então, eu já recebi o seu currículo, que está aqui. Foi difícil você chegar aqui à empresa? Você já conhecia a localidade? Como que foi? Eu já conhecia há uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu morei aqui na região, então eu já conhecia a parte física da empresa. Ah, sim. Então, Caroline, o cargo que a gente está oferecendo hoje é de assistente financeiro. Então, as funções desse cargo, então, que você vai ter que desempenhar é em relação a contas a receber. Você vai ter que estar emitindo notas fiscais, emissão de boletos, cobranças, recebimentos, conciliação bancárias e também atividades em relação a contas a pagar, como fluxo de caixa e pagamento de títulos, além de elaboração de planilhas e outras atividades relacionadas ao cargo. O salário que a gente está oferecendo hoje é de R$ 1.600, mais vale alimentação e mais um plano de saúde. A gente também tem um plano de cargos e salários aqui, então se você permanecer um bom tempo na empresa, se especializar, se desenvolver em outros cursos, você pode estar subindo de cargo e recebendo outras funções. Então, o horário é de segunda a sexta, das 8 às 5h30, com 1h30 de almoço. Então, você tem interesse em continuar a entrevista? Sim, tenho. Então, o que levou você a nos enviar seu currículo? Primeiramente, pelas boas referências que eu tenho da empresa. Eu já tenho certa experiência na área financeira e a empresa de vocês atende tanto as minhas expectativas pessoais, como profissionais também, justamente pelo processo de planos e cargos e salários que vocês têm. Sim. Então, aqui no seu currículo diz que você trabalhava de estagiária no setor financeiro. Então, como que era o seu trabalho lá? Qual que eram as funções? O que você fazia? Então, eu era estagiária e eu fazia um pouquinho de tudo, justamente porque a função do estagiário é para você aprender a totalidade da função, Eu trabalhava na parte de financiamentos em uma financeira aqui da cidade e fazia a parte burocrática do financeiro, até mesmo com uma parte prática, por exemplo, de fluxo de caixa. Sim. Então, nesse seu último emprego, então, como que você faz para ter o controle das suas ações de forma que você não esqueça nenhuma atividade e que você cumpra as metas que te estabelece? Então, eu uso do sistema que eu tenho uma agenda eletrônica. Eu tenho um aplicativo no meu smartphone, onde eu anoto todas as minhas atividades diárias, desde as pessoais até as profissionais, todos os meus afazeres dentro da organização. Sim. Então, me descreva alguma situação em que você teve que se superar em relação à agilidade. Como que você se vê nessa situação? Então, teve uma certa ocasião onde, mesmo eu sendo estagiária, eu tive que, além das minhas funções, atender as funções de outro colega meu, que por motivos de saúde ele teve que ficar um tempinho afastado da nossa empresa, e então eu tive que fazer tanto as minhas tarefas, como fazer também as tarefas dele. Então eu tive que ter aquele jogo de cintura na organização. Isso, muito bem. Em relação ao tempo, como que você negocia, como que você faz para administrar seu tempo, quando se te estabelece, você consegue cumprir? Sim, justamente por eu ter esse método de anotar tudo em uma agenda, eu consigo me organizar de forma a cumprir todos os prazos estabelecidos para que eu possa entregar as minhas tarefas. Muito bem. Me conte uma situação em que você teve dificuldade em comunicação. Olha, me consegue só um minutinho para mim tentar lembrar de uma ocasião dessa. Na organização que eu trabalhava, eu nunca enfrentei uma dificuldade no quesito de comunicação, pois a
nossa empresa sempre seguiu vários padrões, assim. Se bem que teve uma dificuldade que foi abordada em todos os funcionários, que por ser, né, uma financeira, tinha muitos termos técnicos. Então, assim, creio que essa foi uma dificuldade, onde certas pessoas não conseguiam entender esses termos técnicos. Só que com um consenso da nossa equipe, né, uma conversa assim, geral, a gente conseguiu resolver esse problema. Seja passando, né, os termos técnicos que eram necessários para todos e abolindo também certos termos, né, sendo assim, uma conversa mais informal dentro da nossa organização. Conte sobre alguma situação em que você influenciou alguém a ser mais colaborador da sua função. Então, teve também, foi um ponto que a nossa equipe entrou num consenso, que esse era um ponto que era muita dificuldade, né, que tínhamos, pois a gente era de uma financeira, a gente tinha uma média geral e a média individual de cada funcionário. E a partir do momento que aquele funcionário ele teve a sua meta cumprida, ele parava um pouquinho, ele reduzia, né, o seu desempenho, não ajudando nem a filial, muito menos, né, os outros colegas. Então foi algo assim que eu observei e passei para o meu gestor. Então, numa reunião, a gente entrou num consenso que enquanto a gente não atingisse a meta da filial, a meta da nossa empresa, a gente não iria reduzir o nosso desempenho. Até porque a meta era só um número que a gente tinha que chegar. Mas a gente sabia que os funcionários podiam ir muito além, né? Inclusive ajudando os outros colegas que ainda não tinham atingido suas metas. Então, me dê exemplos de alguma situação em que você conseguiu criar estratégias para impedir prejuízos. Lembrei. Teve uma certa ocasião também relacionada, né, com esse meu último emprego, onde a gente viu que parte dos nossos clientes não estavam sendo atingidos. E isso estava gerando um certo prejuízo e um certo desconforto ali, onde era uma necessidade que tinha dos nossos lojistas, né, que a gente atendia eles, e que carros abaixo, né, do ano 2000, eles não eram financiados pela nossa financeira, né, sabendo que a gente financiava veículos. E foi uma estratégia que a gente usou ali para aumentar o nosso número de clientes, né, e deixar eles mais satisfeitos. Então, a partir do momento que a gente começou a financiar veículos a partir do ano de 1995, a gente aumentou os nossos lucros e diminuiu, consequentemente, os nossos prejuízos dentro da organização. Sim. Então, Carolina, você tem alguma dúvida em relação à empresa, em relação à função, que você não foi muito esclarecido? Não, creio que está tudo claro. Então, muito obrigado pela sua participação. Daqui uma semana a gente vai estar entrando em contato para te dar resposta, seja ela ruim ou boa, mas fico muito feliz pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e aguardo o contato. Obrigada. Obrigado.